Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais uma aula de temperamentos transformados, continuando a falar sobre Paulo, o colérico. E vamos finalizar sobre o temperamento de Paulo essa noite. Mas antes eu quero estar orando para que Deus conduza essa aula, para que o Espírito Santo conduza em todas as coisas e eu possa estar passando para você sobre esse personagem tão abençoado, um homem totalmente transformado pelo Espírito Santo. Amém? Senhor Deus, eu quero estar pedindo agora para que o Senhor conduza essa aula, que o Senhor me use para a honra e glória do Senhor, que eu possa estar passando para todos, Pai, o quanto o Senhor se importa com a gente, em tocar as nossas vidas, transformar as nossas vidas, para que a gente possa ser um vaso de bênção nas Tuas mãos, Pai. E assim alcançar muita gente para o Teu reino, para que a gente possa estar andando na Tua presença e fazendo a Tua vontade. Senhor, traz todos os alunos essa noite para estar assistindo e que o Senhor possa estar abençoando muita gente, Pai. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Então vamos à nossa aula. Barnabé e Paulo foram a primeira equipe missionária. E a primeira equipe missionária está em Atos 13. Então a gente viu que Paulo e Barnabé formaram essa primeira equipe missionária. Paulo era o cristão mais antigo. Barnabé era o cristão mais antigo e convidaram a Paulo, recém-convertido, para trabalhar com ele na igreja de Antioquia. Então Paulo foi convidado por Barnabé. Isso está em Atos capítulo 11. Vamos dar dando uma olhadinha em Atos capítulo 11, de 25 a 26. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo. Então, achando, conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. E naqueles dias desceram um profeta de Jerusalém para Antioquia. Então Paulo, Deus usou aquela ousadia que Paulo tinha, aquela ousadia linda, abençoada, e usou Paulo para a honra e glória do Senhor. E começou a usar Paulo, porque o colérico ele é muito ousado. E nessa ousadia Deus usa para que mais pessoas sejam alcançadas para Cristo, mais pessoas sejam alcançadas e sejam transformadas por Deus. Essa ousadia, Deus transforma para a glória dele. A equipe depois passou a ser chamada Paulo e seus companheiros, como eu já tinha falado. E no Sidédrio, em Jerusalém, proclamou com ousadia perante os judeus que odiavam a Cristo. Então, em Atos 22, a gente pode ver novamente Paulo falando do amor de Cristo, Paulo falando do amor de Deus, Paulo falando com muita ousadia diante daqueles homens que ele já conhecia, que ele já tinha relacionamento. Antes ele foi chamado para que perseguisse os cristãos. E agora ele está falando de Jesus a quem ele perseguia. E ele com muita ousadia falou de como ele entendeu isso, como ele recebeu Jesus como Salvador. E ali no Sinédrio ele falando com muita graça de Deus para aqueles homens que se achavam doutores da lei e que achavam que sabiam tudo sobre Deus. Então, nessa ousadia do colérico Paulo, Deus usou muito a vida dele para a honra e glória do Senhor. Amém? Glória a Deus. Em Atos 27, nós vemos uma outra, é parte do temperamento de Paulo, essa ousadia toda de Paulo. Em Atos 27, quando ele foi na viagem, naquela tempestade, e ele estava com aqueles prisioneiros, Deus usou ele poderosamente. Vamos estar lendo um pedacinho dessa parte onde Paulo foi tão ousado e usado por Deus para que muitas pessoas pudessem ser abençoadas. Amém? Glória a Deus. E caindo aqui, né? Vamos arrumar. Glória a Deus. Vamos lá em Atos 27. Portanto, aí, dizendo Paulo, não temas, importa, no versículo 24.
Não temas, importa que seja apresentado a César. Eis que Deus te dou todos quantos navegam contigo. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. É, contudo, necessário irmos dar-vos uma ilha. E quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de um lado do mar Adriático, lá na meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra. Versículo 28. E lançando o prumo, acharam 20 braças. Então, passando um pouco mais adiante, tornaram a lançar o prumo, acharam 15 braças. E temendo lhe darem algum rochedo, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, tendo já lançado o bote salva-vidas no mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião, e não esquecendo que Paulo foi como prisioneiro. Paulo estava prisioneiro, indo para Roma, e no meio dessa ida dele para Roma, o Espírito Santo, né, já tinha avisado Paulo que viveria uma tempestade, que o que estaria acontecendo, e ele avisou a todos. E ele avisou que Deus ia poupar a vida de todos. Disse Paulo ao centurião e aos soldados: se eles não ficarem no navio, não poderei ser salvos, podeis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e deixaram ir. E aí ficou, né? E aí Paulo foi conversando, falando com eles, animando eles. Glória a Deus, Nori, bem-vinda. E aí foi animando eles cada vez mais. E isso é o colérico. O colérico, ele é um líder. Ele, quando lidera, e Deus usa a vida dele nessa liderança, ele toma frente da situação, ele traz ânimo, traz tranquilidade para as pessoas. Olá, irmã Dulcineia, paz. E ele traz tranquilidade para as pessoas. O colérico, ele sendo transformado por Deus, ele começa a abençoar muita gente ao redor dele. E foi o que aconteceu com Paulo nessa tempestade, indo para Roma. Então, essa parte de Paulo, do temperamento dele, né? Ele sendo dessa forma, Deus usou ele para a honra e glória do Senhor. E aí ele pegou e, através da vida dele, ele pôde trazer tranquilidade ao coração das pessoas. Paz, irmã Maria Aparecida, bem-vinda à nossa aula. E ele trouxe tranquilidade às pessoas dali, daquele navio. Porque Paulo, sendo prisioneiro, eles nem iam ouvir Paulo. Mas conforme Deus foi dando graça, sabedoria, ousadia, e foi usando a vida de Paulo, aqueles homens foram tocados. E foram vendo que ele era um profeta de Deus e que ele realmente falava com muita sabedoria. E aí, naquele temperamento que Paulo tinha, ousadia, e sendo um líder nato, ele tomou a dianteira e começou a ajudar as pessoas ali. E ali aquelas pessoas todas foram salvas. Então, o barco encalhou na ilha de Malta, no capítulo 28, e eles foram ali para aquela ilha, e todos foram salvos. Cada um se agarrou a um pedaço do navio, e Paulo, antes disso, falou para todos, né, para todos terem bom ânimo, se alimentar, comer, e isso, paz amada, paz querida Dulcineia. E aí foram, né? E aí ele pegou assim, tem de Borã, fez os prisioneiros comerem antes disso, de acontecer esse naufrágio. No navio tinha 276 almas, no versículo 37 fala, do capítulo 27. Então imagina, Paulo pôde impactar 277 pessoas. Olha o que aconteceu. E não acabou por aí. Quando eles naufragaram na ilha de Malta, paz, amada Carol, paz do Senhor, querida. E quando Paulo naufragou na ilha de Malta, ali, né, as pessoas que eram bárbaros, que eram tipo indígena, que moravam naquela ilha, pegaram e acolheram todas aquelas pessoas, ajudaram aquelas pessoas, fizeram uma fogueira, porque era um tempo de muito frio mesmo naquela época. E ali tinha uma víbora, mas fala que é tipo uma cobrinha, e saiu do meio da fogueira e foi e mordeu a mão de Paulo. O que Paulo fez? Balançou lá a víbora, ó.
E a bichinha caiu no fogo de novo. E aí eles falaram, moxa, vai... Porque eles já conheciam aquele tipo de cobrinha. Que ao picar, elas pessoas... Que picar qualquer pessoa, morder qualquer pessoa, a pessoa inchava e morria rápido. Eles conheciam os nativos dali. Aquele tipo de vibra, aquele tipo de cobra. Eles ficavam esperando. Poxa, teve um naufrágio, o homem fugiu do naufrágio, mas, né, estavam esperando, no versículo 6. E eles esperaram que viesse inchar e cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudaram de pé dizendo que ele era um Deus. Já achavam que Paulo era um Deus, e não era. E aí Paulo pôde começar a falar do amor de Deus. Paz, Carmen Lúcia, bem-vinda à nossa aula. Então, glória a Deus por isso, porque Deus transforma a vida nossa. Quando a gente permite, quando a gente fala, Senhor, eis-me aqui, transforma a minha vida, se coloca nas mãos de Deus, Deus faz a tua vontade em mim. Quando a gente se coloca na mão do Senhor, o Senhor transforma. Mas a gente tem que permitir Deus trabalhar em nós. Amém? E ali, próximo daquele lugar, no versículo 7 do capítulo 28, fala assim, ali próximo daquele lugar, havia umas terras que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu estar de cama, enferma de febre e desinteria, o par de Públio, que Paulo foi ver, havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito isso, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e os sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras, e assim, quando embarcamos, nos provemos de coisas necessárias. Quer dizer, Paulo pôde alcançar aquelas pessoas todas daquela ilha. Não levar apenas a cura física, mas levar também a salvação de Cristo. E com certeza, aquelas pessoas puderam conhecer o amor de Deus. E ali eles até providenciaram um outro navio. Puderam consertar, talvez, ou providenciar um outro navio para que todas aquelas pessoas que estavam com Paulo pudessem chegar até Roma. Então, o colérico é uma pessoa muito ousada por Deus quando ele se coloca nas mãos de Deus. Nos 4 temperamentos que temos, nós temos que nos colocar nas mãos de Deus, para Deus poder transformar a nossa vida. Amém? E aí fala, onde está o Paulo rancoroso? Então, o colérico transformado por Deus tira toda aquela mágoa, aquela coisa, aquela ira, aquela vontade de esganar a pessoa, e Deus o transforma. E transforma num homem bondoso, um homem que realmente se importa, que se compadece das pessoas. É isso que Deus faz quando a gente coloca a nossa vida nas mãos do Senhor. E se você é colérica ou colérico, ou conhece alguém, ou convive com alguém, ore para que Deus o transforme, porque vai ser uma pessoa muito usada nas mãos do Senhor para levar muita gente para Cristo, ajudar muito, dar ânimo, ajudar as pessoas a terem fé, a não desistirem, a não desanimarem, a liderar pessoas para a glória e honra do Senhor. Então ore, Deus transforma esse colérico que eu convivo, essa colérica, para que Deus a use para a honra e glória do Senhor e que leve muita gente para Cristo, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. A motivação de Paulo. Paulo também, por ser colérico, era uma pessoa muito motivada. Era uma pessoa que se motivava demais. O colérico tem essa motivação, pessoal. Ele se motiva fácil. Então, ele quer fazer, quer acontecer e quer ajudar, quer fazer algo para que tudo ocorra, né, da melhor maneira possível. Então, 2 Coríntios capítulo 11, vamos estar abrindo. Se você não tem a Bíblia, pega a Bíblia aí e acompanha com a gente. Amém? 2 Coríntios 11, de 24 a 28. Vamos estar lendo. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar,
em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Então, Paulo era uma pessoa muito motivada. Bem-vinda, irmã Eurides, Paz do Senhor. Então, Paulo, por ser colérico, é uma pessoa muito motivada e não existe explicação humana para tanta motivação a não ser o poder de Deus. Carolzinha tá mandando um monte de coraçãozinho. Coração também para você, amada. Então, Paulo descobriu o segredo da motivação que muitas pessoas deprimidas e apáticas de nossa sociedade não conseguiram descobrir. E revelou isso em Filipenses 3, 13 e 14. Vamos estar abrindo Filipenses 3, 13 e 14? Vou estar lendo para você. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que astrais ficam e avançando para as coisas que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Amém? Então, Paulo, ele sabia da vocação dele em Cristo Jesus. Então, ele sabia que o alvo dele era o céu, o alvo dele é chegar no reino de Deus. E todas as coisas que ele começou a fazer após conhecer a Cristo e andar com Jesus e conhecer a Jesus, tudo que ele fazia é saber que a pátria dele não era aqui, a pátria dele é no céu. Então, Paulo, com essa motivação toda, ele continuava pregando o evangelho, continuava avançando, continuava indo para lá, indo para cá, falando do amor de Deus, falando da graça de Deus, falando da salvação de Deus, e Paulo não parava. E ele tinha essa motivação vinda de Deus dos céus. E não havendo profecia, o povo se corrompe, conforme está em Provérbios 29, 18. Nós temos que realmente, a profecia, a maior profecia está através da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus nos revela todas as coisas. Claro, Deus usa os profetas também, para nos revelar coisas, para falar o que Deus está no coração dele. Mas nenhum profeta pode trazer nenhuma revelação se não for baseada na palavra de Deus. Então, se você conhece alguma pessoa que é profeta e que traz revelações da parte de Deus, tudo que ele falar tem que bater conforme a palavra de Deus. E mesmo assim, se essa pessoa dizer qualquer tipo de profecia para você, você ora e pede confirmação para o Espírito Santo de Deus, para que Deus confirme essa palavra que está vindo sobre a tua vida. Porque hoje em nosso meio há muitos enganadores, muitas pessoas enganando, falando coisas falsas, falando coisas que não são da parte de Deus. Às vezes até da própria carne da pessoa, que ela está pensando no momento, ela acha que tem que falar, que é da parte de Deus, e não é. Então, Paulo, por ser uma pessoa motivada, ele sabia que ninguém pode ser motivado sem ter uma visão vinda de Deus. Então, todas as pessoas têm que ter uma visão vinda de Deus. E Paulo passava isso nos ensinamentos dele, através das epístolas, das cartas que ele deixou para nós. Ele mostra que tudo que nós recebemos tem que vir da parte do Senhor, principalmente a direção de todas as coisas para a nossa vida. Então, Paulo se tornou uma pessoa transformada, um colérico totalmente transformado pelo Senhor. Ele começou a ser uma pessoa obediente depois da conversão, obedecendo somente a Cristo. Começou a amar muitos judeus, muito mesmo. Antes ele queria matar aqueles que se convertiam, né? E depois ele começou a amar, a cuidar, a ajudar, a pregar o evangelho, a anunciar o reino de Deus. E começou a falar, anunciar e a pregar o evangelho de maneira sobrenatural. Então, realmente, Paulo foi muito usado pelo Senhor. E hoje temos o evangelho por causa desse colérico transformado por Deus. É que recebemos o evangelho, né? Recebemos o evangelho de Jesus Cristo por causa da vida dele.
Alegria, alegrai-vos sempre no Senhor. Isso está escrito em Filipenses 4:4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Regozijai-vos é alegrai-vos. Então, ele começou a se transformar numa pessoa alegre, uma pessoa feliz, uma pessoa cheia de Deus. Então, isso foi uma característica desse colérico transformado pelo Senhor. Uma pessoa que vivia se irando, que era iracundo, né? O colérico se ira muito. Ele começou a ser uma pessoa alegre, uma pessoa cheia de Deus, uma pessoa transformada pelo Senhor. E começou a ter essa alegria transbordar para a glória do Senhor. Paz. Ele também começou a ter uma paz. Então, o colérico que ainda não foi transformado pelo Senhor, ele não tem paz. É tipo de um mar bravio, tá sempre em conflito e não tá nunca tranquilo. Então, conforme os conflitos vão saindo da vida da pessoa que é colérica, acontece o seguinte, ele arruma outro conflito, e arruma outro conflito, e arruma outro conflito. Então, a pessoa colérica, ele nunca tá em paz consigo mesmo, e nunca tá em paz com as pessoas ao seu redor. Então, ele acaba sempre ficando em conflito. E quando essa pessoa que tem esse temperamento se coloca nas mãos de Deus e deixa Deus transformar a vida dele, aí sim ele fala assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, né? 4, de 6 a 7, vamos estar lendo. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, um colérico, ele é totalmente ansioso. E quando ele começa a ser transformado por Deus, ele pode falar assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Colocai tudo diante de Deus. Colocai todas as coisas diante do Senhor. Se você está passando por alguma aflição, coloca diante de Deus. É o que Paulo está falando. Com orações, com súplica e com ações de graças. Dá graças em tudo. Se está chovendo, glória a Deus. Se está com... nós estamos em quarentena, glória a Deus. Se estamos com frio, com calor, o que for, tudo dá graças. Né? Dá graças por tudo. Então, Paulo aprendeu isso. E como eu li naquele versículo anterior, ele passou por muita coisa. Então, ele tinha o alvará de Deus, e tinha lá o timbre de Deus, e tinha o ok de Deus, e poder ter autoridade para falar isso. Em tudo dá graças. Porque ele realmente passou por muita coisa, que nós, como cristãos, não temos nem ideia. Então, Paulo teve autoridade suficiente, absoluta, de falar em tudo dá graças. Amém? E Carol está aqui participando, comentando, né? Paulo, um homem de Deus. Glória a Deus por isso. Fé. Ele se tornou um homem cheio de fé. E isso a gente pode ver em Atos 27, 25, né? Que vem aquela parte lá que a gente leu daquela história da tempestade, onde ele passou a tempestade e foi parar naquela ilha de Malta. Então, no meio da tempestade, no barco, ele exercitou a fé dele. Ele falou para aqueles homens que estavam no meio da tempestade, o mundo caindo na cabeça daqueles homens, naquele barco, homens de várias crenças diferentes. Ele pôde falar assim, portanto, ó senhores, tende bom ânimo, portanto, porque crê em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Quer dizer, gente, não fica desesperado, porque Deus falou comigo que vai nos socorrer, que vai nos ajudar, que vai mandar o socorro pra gente. Não fiquem assim. Deus vai livrar todos, porque Ele prometeu para mim. Então, ele se tornou um homem cheio de fé e foi aprovado por Deus, como disse a Carol aí no nosso curso hoje. Glória a Deus. E também Paulo se tornou um homem muito humilde, porque o colérico tem a tendência de ser uma pessoa extremamente orgulhosa, vaidosa, soberba, mas ele se colocou tanto nas mãos de Deus, como um homem realmente que quer fazer a vontade do Senhor, que ele se tornou uma pessoa humilde, né? Se tornou uma pessoa totalmente nas mãos do Senhor.
Isso a gente pode ver em 2 Coríntios capítulo 12. Então ali ele fala assim: de mim mesmo não me gloriarei, senão das minhas fraquezas. E para que não me exaltasse pelas grandezas das revelações, fui-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Então ele pôde declarar, né, que ele realmente tinha uma tendência a ser orgulhoso, a ser vaidoso, porque ele também era do partido dos fariseus, um homem estudado, um homem que aprendeu as escrituras ali, que aprendeu um monte de coisa, que ensinava. Então, e também cheio de orgulho. E aí ele viu que o Espírito Santo, Deus colocou o espinho na carne dele, que era como se ele estivesse sendo esbofeteado, né, pelo inimigo. E ele sabia que Deus permitiu, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, ele sabendo que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, ele realmente não ficava murmurando e reclamando, mas sim declarou: não, Deus está no controle de todas as coisas. Se eu estou passando por isso e passo por isso, é para a honra e glória de Deus, para que eu não me exalte, para que eu não fique orgulhoso e nem vaidoso. Então, realmente, um colérico totalmente transformado pelo Senhor. Amém?